Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, venha comigo e vamos direto ao ponto. A nossa aula hoje é de regência e é um assunto pesado, tanto é que a gente vai dividir a aula em provavelmente 3 blocos. E aí se liga. Quando a gente fala em regência, a gente tem a regência verbal e a regência nominal. É, na verdade, a exigência de um termo regente, que pode ser o verbo ou o nome, exigindo uma preposição para que aquele verbo ou aquele nome façam sentido de forma ampla na sentença. Então é por isso que a gente tem a regência verbal e a regência nominal. Normalmente, para o candidato, a parte mais pesada é a regência verbal. E por quê? Porque no dia a dia a gente utiliza o português informal. E na prova é o português padrão. Então a gente tem hábito de utilizar preposições em locais que não tem a preposição. A gente tem o hábito de não usar em situações em que tem a preposição. E a gente tem também a mania de usar preposições trocadas. Então, caramba, na hora da prova, o erro do cotidiano vai te derrubar. Então é por isso que a gente tem de estudar a regência. Agora, não adianta você achar que vai assistir a esta aula uma única vez e será o suficiente. Você vai ter de vê-la pelo menos umas 3, 4 ou 5 vezes para poder massificar o conteúdo. Ah, Sidney, mas eu não tenho tempo de ficar vendo tanta aula assim na internet. Poxa, eu trabalho muito. Eu tenho tempo sim de visualizar a aula uma vez, no máximo 2, e depois estudar com material em PDF. E aí eu vou te dar uma dica. Vai estudar no material em PDF a parte de regência, não leia apenas. Anote, copie. Quanto mais você copiar sobre aquele conceito, mais você vai guardar isso na sua mente. E aí você vai tirar de letra no dia que você visualizar na prova, tranquilo? Então vamos lá, vamos cair para dentro. Ó, como eu disse a vocês, em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, ou seja, o termo regente, o verbo ou o nome, pede qual preposição, que é o termo regido. Então, primeiro tem o termo regente, depois tem o termo regido. O termo regente é o que vai reger, é o que vai exigir a preposição. E depois aquele complemento do verbo ou do nome vai ser chamado de termo regido. Então a gente tem a regência verbal, que é quando o verbo exige a preposição. Exemplos aqui, precisamos diariamente de atenção. E aí pensa no verbo, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então o verbo precisar exigiu a preposição de. Agora, todos acreditavam em um futuro melhor. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, o verbo exigiu a preposição em. Até aí, tudo bem, não é? Agora, olha a regência nominal. É quando o nome exige uma preposição. Então, a gente tem aqui, ó, tenho medo de fantasmas. O nome medo trabalha com a preposição de. Porque quem tem medo de alguma coisa. Mantenha sua fé em Deus. A palavra fé exige a preposição em. Quem tem fé em alguém. O homem era fiel à sua esposa. O nome fiel exige a preposição a. Quem é fiel a alguém. Agiram contrariamente às ordens. O nome contrariamente exige a preposição a. Se é contrariamente a alguma coisa. Então, aqui a gente tem a parte da regência nominal. Detalhe, normalmente, quando a gente fala de regência verbal, o aluno realmente tem uma dificuldade, porque no dia a dia utiliza um português diferente daquele que cai na prova. Mas quando a gente fala em regência nominal, por incrível que pareça, normalmente as pessoas utilizam corretamente. E aí como é que o avaliador vai te derrubar? Ele vai te derrubar na análise sintática propriamente dita. Então, quando a gente pega a parte da transitividade verbal, a gente faz as classificações em cima do verbo. Então, a gente, diante daquele verbo, descobre quem é o sujeito e descobre quem é o complemento. Como nós temos 3 verbos classificatórios, o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação, nós temos 3 tipos de classificações. A gente tem a possibilidade de ter um objeto, que pode ser direto ou indireto, como vimos na aula de transitividade verbal. A gente tem a possibilidade de ter um adjunto adverbial e a gente tem a possibilidade de ter um predicativo do sujeito, enquanto a gente trabalha ali com o verbo. O verbo transitivo
pede o objeto. O verbo intransitivo trabalha com a adjunta adverbial. E o verbo de ligação trabalha com o predicativo do sujeito. Só que agora a gente vai falar de nome. E quando um termo está ligado a um nome, ou é um complemento nominal, ou é um adjunto adnominal. E quando a gente fala em nome na língua portuguesa, num primeiro momento, a gente pensa no substantivo, que é a classe responsável por nomear os seres e as coisas. Mas a gente tem, na verdade, 3 elementos: o substantivo, o adjetivo e o advérbio. E por quê? Porque são correspondentes às 3 formas nominais do verbo. A gente não tem o particípio, o gerúndio e o infinitivo. O particípio corresponde a um adjetivo, o gerúndio corresponde a um advérbio, e o infinitivo corresponde a um substantivo. Então, quando a gente tem elementos ligados morfologicamente a um destes 3 termos gramaticais, substantivo, adjetivo e advérbio, a gente vai ter sintaticamente como classificar aquele termo apenas em adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. A gente vai definir como é que funciona o complemento nominal e como é que funciona o adjunto adnominal. Conceitualmente falando, o que é o complemento nominal? Um nome, ele não vai ter o sentido completo. Então, ele vai exigir um complemento, que a gente vai chamar de complemento do nome, ou complemento nominal. Então, é por isso, por esta exigência, que o complemento nominal sempre tem a preposição. É um caso de transitividade, só que do nome. Agora, quando a gente tem o adjunto adnominal, como diz o próprio termo ali, ele está apenas junto do nome, apenas acompanhando o nome, é um termo satélite. Pode ser que apareça uma preposição, mas ela não é obrigatoriamente exigida pelo nome. Até aí tudo bem. Agora, Sidney, eu preciso saber tudo isso? É bom, né? Mas se você não souber, a gente vai matar através de 2 formas. Eu vou fazer um quadrinho mnemônico aqui para vocês, para quem gosta, e depois a gente vai brincar com um processo lúdico, para a gente poder trabalhar tudo isso aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro no quadrinho mnemônico, ó, nós temos o adjetivo, o advérbio e o substantivo. Só que antes de começar a brincadeira, a gente tem que definir e entender que existe o substantivo concreto e existe o substantivo abstrato. Vou colocar aqui 2 vezes, porque nós teremos 2 situações para poder analisar. Então, vamos lá. Primeira coisa é definir a diferença de substantivo concreto para abstrato. Então, diz aí para mim, fada é concreto ou é abstrato? Gnomo é concreto ou é abstrato? Deus é concreto ou é abstrato? Quem respondeu abstrato, errou. Quem respondeu concreto, acertou. Mas como assim, Sidney? Como é que a fada vai ser concreto? Galera, na verdade, não é só aquilo que eu posso pegar que é concreto. É aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Eu posso ou não posso colocar uma fada no desenho? Posso, então é concreto. Eu posso ou não posso colocar Deus no cinema? Morgan Freeman não fez Deus no cinema? Então é um substantivo concreto. Até porque, para ser substantivo abstrato, só em 2 situações. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem não é verbo, mas faz você pensar em verbo, porque é o ato de filmar. Portanto, é um substantivo abstrato, por ter força de verbo. Tranquilo? Agora, se liga comigo. Na hora que a gente estava trabalhando lá na transitividade verbal e a gente descobriu o objeto direto, a gente percebeu que ele não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo direto, ou seja, uma análise morfossintática. Eu vi a quem o camarada estava ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. Assim como o objeto indireto também não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo indireto. Então, eu via a quem estava ligado gramaticalmente e classificava sintaticamente. Portanto, ligado aos verbos, a gente pensava em objetos. Agora, ligado a nome, jamais vai ser um objeto. Ou vai ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. A análise é morfossintática. Então, vamos ver como é que funciona. Estou avaliando um camarada que está aqui, ó.
e eu percebo que ele está ligado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.